Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez venho trazendo uma temática também muito importante, né? Essas temáticas que eu venho trazendo são bastante selecionadas e hoje sistema cardiovascular. No nosso organismo, pessoal, existem aí vários sistemas, né? O cardiovascular, o digestório, o endócrino, o nervoso, o excretor, né? O nervoso, vários sistemas que compõem o nosso organismo e cada um deles tem a sua importância, né? Mas observe o sistema cardiovascular o que ele faz. Ele transporta resíduo, transporta oxigênio, transporta hormônio, transporta, né, nutrientes, transporta gases, transportam vários tipos de substâncias que são essenciais ao nosso organismo. Né? Imagine os resíduos da digestão, se não fosse o sangue para levar para os rins colocar, né, para o meio externo. Imagine se não fosse o sistema cardiovascular no transporte do oxigênio pelo corpo, não é, que é trazido aí pela respiração. Né? Imagine aí, se não fosse o sangue, quem é que iria transportar os hormônios produzidos pelo sistema endócrino? Existem aí várias situações em que a gente observa a função e importância grandiosa do nosso sistema cardiovascular. Mas os demais sistemas também, claro, né, possuem aí as suas importâncias na manutenção do nosso metabolismo e também da nossa vida, não é? Então hoje, pessoal, a gente vai discutir um pouco sobre o sistema cardiovascular. É certo que é uma temática muito grande, mas a gente vai ficar aí limitado a uma parte, ok? Vamos embora. Pronto, começando aqui a falar dos componentes, né, do sangue. Não, quando a gente pensa em sangue, a gente fala sangue, a gente pensa automaticamente naquele líquido vermelho, né? Aquele líquido avermelhado, tranquilo, beleza. Mas o nosso sangue, ele é composto por uma parte celular, né, que são representados pelas células, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, mas o nosso sangue possui também uma parte líquida, que é chamada de plasma. E inclusive, diga-se de passagem, como a própria figura está ali representando, ó, quando passa por um processo chamado de centrifugação, isso feito em laboratório, a gente observa que existe uma parte ainda maior de líquido, né, em comparação à parte celular. Né? Você tem aí em média 40% da parte celular e aí uma parte maior, né, de 60% composto por plasma e também por plaquetas, que são células, mas ali representa a parte líquida do sangue. Beleza? Então, cada uma parte dessa daí, pessoal, que compõe o nosso sangue, tem a sua importância, né? Cada um tem a sua atribuição no organismo. Aí você tem as hemácias que transportam gases respiratórios. A gente tem aí a segunda célula sanguínea, que são os leucócitos, que atuam na defesa do nosso organismo, né? Esses agentes externos que invadem o nosso organismo para se reproduzir e acabam gerando doença. Esses leucócitos são os defensores, né, do nosso corpo e atuam nesse controle, na defesa e nos livrando de infecções graves. E também você tem aí o plasma que transporta, né? As plaquetas transportam líquidos, né? Transportam aí o próprio sangue pelo vaso sanguíneo, pelos vasos sanguíneos. Vamos seguir. Então aí esse slide fala sobre as funções do sangue. Então, como eu já tinha falado para vocês, as funções são diversas, né, e bastante importantes. Como, por exemplo, distribuir os nutrientes para as células. Você tem um sistema digestório que tem uma função grandiosa, né, de fazer a transformação do alimento, de retirar ali os nutrientes como vitaminas, sais minerais, proteína, aminoácido, carboidrato, enfim, e aí encaminha para o sistema sanguíneo que leva, né, transporta aí esses nutrientes para as células, para os tecidos, para assim manter o nosso organismo aí ativo, forte, em crescimento, em desenvolvimento. Também recolher as excretas, leva lá para os rins colocam aí para o meio externo, através da urina, distribui os hormônios,
transporte de anticorpos, manter a temperatura também no corpo. Então o sangue ele tem aí funções bastante importantes no nosso organismo. Então a gente tem nesse slide a estrutura completa, né, do sistema, pelo menos a parte principal, porque ele não especificou quando ele se refere aqui embaixo ao sangue, não especificou ali a função das plaquetas, a função dos leucócitos, né, que é muito importante, mas pelo menos basicamente, né, tem aí todas as estruturas do nosso sistema cardiovascular. Você tem lá o coração, que muitas pessoas, alguns livros também trazem considerando como se fosse uma bomba, né? Fazem uma relação aí como se fosse uma bomba, mas é um músculo que se contrai, né, de forma involuntária, importantíssimo no ciclo e no fluido sanguíneo através dos vasos sanguíneos, né? Então é uma bomba propulsora, é o músculo que contrai, fazendo com que o sangue ele siga em apenas uma direção, né? A direção do sangue dentro dos vasos sanguíneos é unidirecional, né? Não bidirecional, como se fosse uma mão de via dupla, né? Então ele segue apenas para frente e vai-se embora, sempre impulsionado pela contração involuntária do coração. Então a gente tem, além do coração, que é o órgão vital, né? Você tem as artérias, você tem as veias, você tem as capilares. A diferença entre eles aí, pessoal, dentre outras algumas, é o diâmetro, né? Você tem aí o capilar, por exemplo, tem o diâmetro de um fio de cabelo, né? Você tem aí um diâmetro bem fininho, né? Já as outras são um pouco maiores, como as artérias, veias, mas além dessas três, além desses vasos sanguíneos, nosso sistema cardiovascular também está composto pelo sangue. Foi como dito no slide anterior, que está ali formado, né, constituído por células e também pelo plasma, cada um exercendo a sua função. Vamos seguir. Pronto, aí agora começou a nos mostrar, pessoal, a função, né, dos vasos sanguíneos, função das artérias, função dos vasos, das veias. Então, como você tem ali escrito, ó, no caso das artérias, a parede espessa, saem do coração levando sangue para os órgãos e tecidos do corpo. No caso das veias, vasos que chegam ao coração, chegando com sangue oriundo dos tecidos e órgãos, chamado ali de sangue venoso, né? Existe essa diferença, né, entre sangue venoso e o sangue arterial, como está ali escrito na parte das artérias e na parte das veias. Sangue arterial e sangue venoso, ali se refere à condição que o sangue chega e à condição que o sangue sai do coração, né? O sangue sai do coração muitas vezes com oxigênio e muitas vezes sem oxigênio, né? Então, quando ele está com oxigênio, ele é chamado de sangue arterial. E quando ele está sem oxigênio, ele é chamado de sangue venoso. Beleza? Então, tanto artéria quanto veia transportam sangue venoso, transportam sangue arterial. Não é? Vamos seguir. Pronto, já nesse slide, pessoal, vem colocando a função do coração é bombear o sangue para todo o corpo através do conjunto de vasos que formam o sistema circulatório. As veias são vasos sanguíneos que transportam sangue para dentro do coração e as artérias são vasos sanguíneos que transportam sangue para fora do coração. Então, o sangue, pessoal, ele chega ao coração através das veias. Então, chega das partes baixas do corpo, chega do pulmão, né, através da veia. Chegou sangue ao coração, chegou através da veia, né? A veia tem essa condição, transportar sangue para o coração. Então, esse sangue pode chegar ao coração sem oxigênio, esse sangue pode chegar ao coração com oxigênio. Não faça a relação sangue arterial, artéria, só porque tem arterial, artéria. Sangue venoso, veia, só porque venoso, veia. Tem essa relação não. Você tem o sangue que é transportado para o coração
é veia. O sangue que é levado do coração para um outro lugar, artéria. Agora, tanto a artéria como a veia transporta sangue com oxigênio e sem oxigênio. Beleza? Por exemplo, ó, pronto, você está aí tranquilo, de boa, tranquila, de boa. Seu sangue chegou ao coração. Pronto, ele chegou sem oxigênio. Saiu, foi lá para o pulmão, pegou o oxigênio, deixou o gás carbônico. Pegou o oxigênio, voltou para o coração. Entendeu? Então tem situação que ele chega sem e tem situação que ele chega com. Quando ele chega do pulmão, ele chega com. Quando ele chega das partes do corpo, chega sem. Beleza? Então vamos lá. Então você já compreendeu isso daí? O sangue chega para o coração através das veias, o sangue sai do coração através das artérias, que pode estar com oxigênio ou sem oxigênio. Vamos seguir. Pronto, pessoal, a localização do coração. Esse osso do meio do nosso peito é chamado de externo. Então, atrás dele está o coração. Então, a gente pode concluir que o coração está localizado numa região do nosso corpo chamado de mediastino. Não necessariamente, pessoal, no meio do peito, não necessariamente do lado esquerdo do peito, como a gente sempre fala, né? O coração está do lado esquerdo do peito. Ele está, na verdade, localizado do centro, né? Na região central, levemente inclinado para a esquerda. Não necessariamente lá na esquerda, do lado esquerdo, literalmente do peito. E também não está ali, literalmente no meio ali, né? Na parte centralizada. Está ali no meio, no mediastino, na região, mas levemente inclinado ali para a esquerda. Então você tem aí essa representação, não é uma representação real, né? Mas o coração ele não tem aquele formato que a gente geralmente desenha e pinta de vermelho e tudo mais. Ele tem ali um formato de um punho fechado. E o seu punho tem em média o tamanho do seu coração, né? O tamanho do seu coração. Mas enfim, vamos seguir. Pronto, agora nós temos nessas duas figuras representações importantes, porque o nosso coração, pelo fato da grandiosidade dele, da importância dele, ele possui uma membrana que protege, chamado de pericárdio, né? Se for perguntado para você aí sobre o pericárdio, aí você considera que é uma membrana que protege o músculo cardíaco, que protege o coração, né? Pericárdio. Já as coronárias, que trazem aí na figura ao lado, são vasos sanguíneos que nutrem o músculo cardíaco. Leva nutrientes, leva oxigênio, principalmente oxigênio, né? Mas o nutriente também é importante porque acaba aí por nutrir as células musculares aí do órgão. Mas você tem aí um ponto importante que é o transporte desses elementos, tanto o oxigênio como nutrientes, a importância das coronárias, né? Que são vasos específicos do coração, né? Dando sequência, esse lado, pessoal, de azul, para você aparece sua esquerda, né? Mas na verdade, essa é a parte direita do coração, né? Se você se posicionar de costa para a tela, é assim que vai ficar, entendeu? Então essa parte direita do seu coração é representado pela parte azul. Eu sei que você está olhando de frente, está vendo o esquerdo, mas é uma representação contrária, como se você estivesse de costa aí. Então essa parte direita do seu corpo recebe sangue sem oxigênio, ou seja, sangue venoso. Então se recebe sangue e oxigênio, você lembra? É trazido através das veias. Chegou sangue, ó, veia. Qual é a condição que ele está sem oxigênio? Então ele é um sangue venoso. Então você tem dois tipos de veia, a veia cava superior e a veia cava inferior. A superior traz sangue das partes superiores do corpo e a veia cava inferior traz sangue da parte inferior do corpo, normal. Veia cava inferior, da parte inferior do corpo, veia cava superior, parte superior do corpo. Então se está levando para o coração, está levando o sangue, né, para o coração, são veias. Beleza. Então já nesse ponto aqui, o ponto abaixo, ponto 6, fala sobre a válvula, né?
uma válvula importantíssima no controle desse fluxo sanguíneo dentro do coração, chamado de válvula tricúspide, né? Então essa válvula tricúspide ela faz o controle. As válvulas fazem controles, né, de fluidos e de gases e enfim. Então você tem essa válvula tricúspide que faz o papel dela, que é controlar o fluxo sanguíneo dentro do coração. Mas existe uma outra válvula também, viu? Chamada de mitral, no ponto 7. Mitral, né? Chamada mitral ou bicúspide. Alguns livros trazem assim também, bicúspide. Então, se for perguntado para você com relação às válvulas, né, ou válvulas do nosso coração, você cita a tricúspide e a bicúspide, ou mitral, né, e atuam no controle do fluxo sanguíneo dentro do coração. Então, o sangue chegou aqui, pessoal, no coração através das veias, então ele vai agora tomar o rumo direto ao pulmão. Não é isso? Se ele está cheio de gás carbônico aqui, ó, ele vai despejar esse gás carbônico lá no pulmão. E é assim que é feito. Agora só que através das artérias. As artérias que pegam sangue do coração e levam para qualquer outro canto. Para a cabeça, para o corpo todo, para o pulmão. Se leva sangue do coração para outra parte, é através das artérias. Então as artérias levou esse sangue lá para o pulmão para despejar lá gás carbônico e pegar oxigênio. Então pegou o oxigênio, volta para o coração de novo. Então se volta para o coração de novo, através das veias. Entendeu? Agora na condição de sangue arterial, né? Porque o sangue ali está cheio de oxigênio, né? Então você tem situação que está pobre em oxigênio venoso, tem situação que ele muda de condição, né? Chegou lá no pulmão, mudou de condição. Deixou o gás carbônico lá, pegou oxigênio, agora está de boa. Agora está arterial, cheio de oxigênio. Então ele retorna pelas veias. Beleza, então chegou aí no ponto 3, que é o átrio esquerdo. Chegou no ponto 4, que é o ventrículo esquerdo. Sai do coração de novo. Então saiu pela artéria. Então vai para a cabeça, oxigena ali a cabeça, depois vai oxigenar todas as células, né, do corpo. Vamos seguir. Pronto, falando agora sobre a dinâmica, né? A dinâmica da contração cardíaca. O coração ele não está a todo momento contraído, né? E nem está em todo momento relaxado, ele está contraindo e contraindo e contraindo, né? Mas no intervalo desse contraindo, ele relaxa. Então você tem a contração e o relaxamento. Contração e o relaxamento, né? E por aí vai. A dinâmica é essa: contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, a contração do músculo cardíaco é chamada de sístole. Olha como é que está escrito ali: sístole, contração, saída do sangue para os vasos. E a diástole, que é um momento rápido, né? Não é um descanso por muito tempo, mas acontece esse relaxamento, que é a tal diástole, que é um momento em que o coração ele recebe sangue aí, tanto do pulmão como também das partes aí do nosso corpo. Então, enquanto o coração ele contrai, ele tira o sangue do coração e manda para outra parte. Manda lá para o pulmão, manda para o corpo todo, na contração, na sístole. E no relaxamento ele recebe. No relaxamento ele recebe sangue do corpo todo e também do pulmão. Valeu? Então, sístole e diástole corresponde à dinâmica contratória do músculo cardíaco. Corresponde à contração e corresponde ao relaxamento. Ok, pessoal, então fico por aqui. Caso você tenha gostado, se inscreva no canal, dê um joinha, beleza? E até a próxima oportunidade.